E você que vai assistir este vídeo no YouTube, meu nome é Pastor Renato, pastor da comunidade evangélica Geração da Conquista, localizada em Manaus, Amazonas. Com muita alegria que nós estamos fazendo aqui esta aula, estamos ministrando esta aula, uma aula que ela está dentro do contexto de várias lições sobre a história da igreja. E por falar em igreja, queria mandar um abraço fraterno aí à comunidade evangélica Geração da Conquista, que Deus abençoe todos vocês. E a você que vai assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai assistir, mas que você possa aprender junto conosco um pouco mais da palavra de Deus, que você possa crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Nunca esquecendo, conhecer a palavra de Deus aperfeiçoa a nossa fé e nos faz criar intimidade com Deus, porque conhecemos assim cada vez mais o autor de nossa fé, aquele Deus maravilhoso, o Deus que nos salvou, o Deus que nos aperfeiçoa, que nos santifica a cada dia. Amém? Dito isso, vamos pegar então a palavra de Deus e vamos abrir lá no livro de Atos. Lembrando, nós estamos estudando a história da igreja e decidimos principiar este estudo através da análise do livro de Atos, que é o início, da igreja, que é o nascedouro da igreja, ali com a ação dos apóstolos a partir de Jerusalém, e agora nós especificamente estamos estudando a ação do apóstolo Paulo, do grande apóstolo Paulo, em suas viagens, procurando tirar lições, de como a igreja operava. Irmãos, é importante a gente entender uma coisa. O entendimento de como a igreja agia e de como a igreja se enxergava naquela época, como ela se via, como ela se analisava, é importante para a gente resgatar algumas coisas que, com o tempo, foram perdidas pela igreja de hoje, pela igreja contemporânea. A igreja contemporânea é um grupo de pessoas que está ligado muito mais à organização, que está muito mais ligado à doutrina, está muito mais ligada à tradição de homens, e nós esquecemos daquele pioneirismo, daquela liberdade, daquela ousadia espiritual que a igreja primitiva tinha. Então, é importante nós resgatarmos isso para os dias de hoje, ok? Então, é importante a gente resgatar isso aí. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar você, que Deus possa, então, através do seu Santo Espírito, iluminar a nossa mente para que nós possamos entender aí um pouquinho mais sobre a ação da igreja primitiva, que é a igreja modelo que nós devemos seguir, nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós vimos até a aula passada, Atos capítulo 16. Nós vamos a partir de Atos capítulo 17. Ainda sobre as viagens de Paulo, sobre a ação evangelizadora de Paulo. Lembrando, irmãos, por que Deus levantou o apóstolo Paulo? Foi para completar o lugar de Judas? Não. Muito crente que erra nisso aí. O colégio apostólico, os 12 apóstolos, eles estão completos desde o capítulo 1 de Atos. Matias entra no lugar de Judas. Só que Paulo, ele é levantado por Deus como apóstolo, ele não pertence ao colégio apostólico original de 12, mas ele é levantado como apóstolo. Por quê? Por uma necessidade que Deus havia visto. Por quê? Porque os apóstolos, por serem judeus e pessoas simples,
eles concentraram seus esforços para ministrar à igreja localizada em Jerusalém. Então, se você perceber bem, a gente já estudou isso em aulas anteriores, né? A partir da morte de Estevão, Atos capítulo 7, houve uma grande perseguição à igreja. E aí a gente entra na narrativa de Atos capítulo 8. Né? Se você ler lá, você vai perceber uma expressão, se eu não me engano, que está localizada em Atos capítulo 8, que depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição à igreja e os irmãos, e aí tem essa expressão assim, ó, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Então, a igreja que estava em Jerusalém, muitos irmãos foram dispersos. Só que a Bíblia ela faz questão, e é por isso que nós temos que ler a Bíblia com bastante atenção. Se você ler a narrativa bíblica, você vai ver que, com exceção dos apóstolos, os irmãos foram dispersos. Ou seja, os 12 apóstolos, eles ficaram restritos à ação apostólica. Num primeiro momento, ela fica restrita, né, com algumas exceções, como, por exemplo, Pedro e João foram a Samaria, né? Mas depois que o diácono Filipe já havia evangelizado a Samaria, eles foram a Samaria para verificar ali os irmãos que haviam se convertido, os irmãos recebem o Espírito Santo, mas se você ler lá, eles voltam para Jerusalém. Então, os apóstolos, eles iam, né, fora de Jerusalém para verificar o andamento da igreja, mas eles voltavam para Jerusalém. Os 12 apóstolos, né, o colégio original. Por isso que em Atos capítulo 9, Deus levanta Paulo com uma missão específica. Qual era a missão específica de Paulo? A missão específica de Paulo é, orientado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo então iria levar o evangelho às nações gentílicas, né? Ia sintetizar, ia sistematizar, vamos colocar assim, sistematizar o evangelho de Cristo para as nações gentílicas, ok? E uma das manifestações sistemáticas desta teologia paulina, né, para os gentios, a gente vê sintetizada e materializada, vamos dizer assim, na carta aos Romanos. Quando Paulo escreve ali a carta aos Romanos, né, a gente vê ali uma sistematização desta doutrina, que é a doutrina, né, dos apóstolos. A gente vê, então, que ele ajuda os gentios a compreender o Evangelho de Cristo. Tanto é que a carta de Paulo aos Romanos é considerada o Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo Paulo. Né? Tem o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Nós não temos lá os evangélicos sinóticos, os evangelhos sinóticos. A carta de Paulo aos Romanos é considerada, né, pelos estudiosos da Bíblia como sendo o Evangelho segundo Paulo. Por quê? Porque ali ele sistematiza o Evangelho, a compreensão do Evangelho. Né? Desde Adão, ele pega desde Adão, desde o relato bíblico de Adão, até os dias vivenciados pelo apóstolo Paulo, consequentemente vivenciados pela igreja primitiva, ele então explica, ele sistematiza, né? Ele desencadeia o conjunto de ideias capazes de fazer com que a mente gentílica entendesse o evangelho e o propósito de Jesus. Por isso que Paulo foi levantado. E Atos, capítulo 17, que é o texto que nós vamos ler hoje, conta, então, parte
desse esforço que o apóstolo Paulo está empreendendo para quê, queridos? Para levar este evangelho, né, ali para os gentios, né, para as pessoas que não eram judeus, porque os judeus ainda estavam muito, como nós vimos, e como nós vamos ver aqui no relato de hoje, os judeus ainda estavam muito arraigados às suas tradições judaicas. Eles não entenderam aquilo que Jesus falou, que vinho novo não pode ser colocado em odre velho, né? Então, o evangelho de Cristo, né? A nova aliança inaugurada por Cristo, né? Não pode, ela é incompatível com o odre velho, que era o que era o odre velho? Eram as tradições, a ritualística, o entendimento errado do judaísmo. Então, o judaísmo, ele não representava mais, né, a vontade de Deus para as pessoas. Como eu vou até ousar a dizer que o judaísmo, enquanto tradição humana judaica, ele nunca representou a vontade de Deus para o povo, para as nações. Por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, vai explicar que desde o começo, desde o Gênesis, desde Adão, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé, através da fé, pela graça do Senhor Jesus. Então, as pessoas sempre foram salvas pela fé. Ok? A gente vê isso em vídeos anteriores. O canal da Comunidade Evangélica Geração da Conquista tem inúmeros vídeos. Eu tenho ali inúmeros vídeos mostrando, né, inúmeras aulas. Você pode ir ali, você pode abrir as aulas que você vai ver, principalmente as aulas relativas, o começo, as primeiras aulas, né? Quando nós falamos de igreja como povo de Deus, se eu não me engano, é a primeira, segunda e terceira aula, primeiro, segundo e terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre eclesiologia. Isso aí você vai encontrar lá no nosso canal. Tá? E ali você vai ter a explicação bíblica, tá, queridos? Aqui a gente não tem a pretensão de trazer para nós, né, os louros da explicação. Por quê? Nós acreditamos, os seguidores de Jesus Cristo, acreditamos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, quem vai dar essas explicações, nós não somos nós. Nós vamos ler e juntos nós vamos aprender. Porque aqui só tem um mestre, que é o Senhor Jesus. Então, vá nos vídeos anteriores e entenda que sempre foi pela fé. Amém? Vamos então ver aqui o que a Bíblia nos reserva para o dia de hoje. Atos capítulo 18. Acompanha aí, querido, na sua Bíblia. Tendo passado por... Estou lendo a partir do... Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Eu estou lendo a partir do verso 1. Eu estou lendo a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, ou seja, Paulo, junto com os seus companheiros, chegam à cidade de Tessalônica. Por isso que Paulo, mais tarde, vai escrever o quê? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Ou seja, as cartas paulinas escritas para a igreja que se localizava em Tessalônica são as primeiras e segundas cartas de primeira e segunda carta de Tessalonicenses. Ou seja, são cartas que Paulo escreve para essa igreja que ele vai inaugurar agora. Onde havia uma sinagoga judaica. Então, lá em Tessalônica, havia uma sinagoga judaica. Olha só que coisa interessante, verso 2. Segundo o seu costume,
Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então, percebam, amados, que aqui, do verso 1 ao verso 3, nós vemos o que aqui? Nós vemos que a Bíblia explica a forma como Paulo, como o apóstolo Paulo, proclamava, pregava o evangelho. E qual era a preocupação de Paulo, meus amados? A preocupação de Paulo era centralizar o evangelho na pessoa de Jesus e na obra de Jesus. Por isso que está escrito aqui. Qual era a preocupação? O que Paulo queria mostrar para aquelas pessoas daquela época? E o que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, através dos esforços do apóstolo Paulo, quer mostrar para nós hoje? Que o Cristo, o que é o Cristo? Que o Messias prometido no Velho Testamento, que viria cumprir a justiça de Deus, que viria salvar o homem, que viria construir a obra salvífica do homem. Esse Cristo das profecias, ele é o mesmo Jesus Cristo histórico. Ou seja, aquele homem nascido em Belém, cuja infância teve em Nazaré, e cujo ministério começa ali em Nazaré e vai ali para a região da Judéia e termina ali em Jerusalém com a sua morte e ressurreição. Esse personagem histórico chamado de Jesus Cristo, Paulo, então, ele a partir dessa premissa, ele vai explicar que o Cristo, ou o Messias prometido no Velho Testamento, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que esse Messias era este Jesus Cristo histórico. Então, amados, perceba que a mensagem central do Evangelho de Cristo, a mensagem central pregada pela igreja primitiva, era a pessoa de Jesus. Era a pessoa e obra de Jesus. Perceba que hoje nós perdemos isso, né? Hoje, o evangelho, em muitas igrejas, ele deixou de ter como centro a pessoa e a obra de Jesus, e ele passou a recolocar no centro o próprio ser humano, né? É o evangelho da confissão positiva, é o evangelho antropocêntrico, é o evangelho egocêntrico, ou seja, o evangelho que, ao invés de glorificar, exaltar, centralizar realidades e verdades na pessoa e obra de Cristo, eles então agora estão pregando o evangelho que agrada quem? Que agrada o homem. E isto é errado, né, irmãos? Porque a gente vê aqui que a preocupação de Paulo era demonstrar que o Messias, né, está escrito aí no versículo 3, ó. O que Paulo fazia? Explicando e provando, estou lendo o verso 3 do capítulo 17. O que Paulo fazia? Explicando e provando aonde? Com base nas Escrituras, está no verso 2, né? Com base nas Escrituras, ou seja, as Escrituras desta época, não vamos esquecer disso, as Escrituras desta época eram o Velho Testamento. Então, Paulo utilizava o Velho Testamento. Então, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, é como se Deus estivesse dizendo assim para a gente, olha só, do que o Velho Testamento fala? Do que a Torá, os livros poéticos,
os livros históricos do Velho Testamento e os livros proféticos do Velho Testamento, que compõem todo o Velho Testamento, do que o Velho Testamento fala? Qual o assunto central? Qual o tópico frasal? Qual o assunto principal do Velho Testamento, sobre qual todos os outros assuntos orbitam? Né? Qual é? Paulo está dizendo aqui no verso 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então perceba que para Paulo e para a igreja de hoje também deve ser assim. O Velho Testamento tem como tema principal a pessoa e obra de Jesus. Amém, queridos? Então, a gente tem que resgatar isso para os dias de hoje. O Velho Testamento não tem outra preocupação. Qual é a preocupação do Velho Testamento? Mostrar Jesus. E aí o Novo Testamento vem e mostra a presença, mostra o Jesus histórico. E ele continua com os ensinos dos apóstolos, né, sintetizados. Ou seja, a Bíblia é uma unidade. Amém, queridos? A Bíblia ela é uma unidade só, centrada na pessoa de Jesus. Vamos continuar? E aí vem a consequência do trabalho de Paulo. Paulo, então, explica, usando o Velho Testamento, ele explica que Jesus, o Jesus histórico, esse Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento. Verso 4, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então, perceba que muitas pessoas, então, entenderam a mensagem e entregaram-se, uniram-se a Paulo, ou seja, concordaram com a pregação de Paulo. Mas o verso 5 já mostra oposição. Vamos lá? Mas os judeus, né? Começa com a conjunção adversativa aí, olha. Ele, do verso 1 ao verso 4, ele vem mostrando uma unidade cronológica e lógica dentro de uma ação, né? De uma consequência. Então, ele vem mostrando uma realidade. O verso 5 começa com a conjunção adversativa, ou seja, ele vai mostrar uma realidade contrária à realidade mostrada no verso 1 ao verso 4. Mas os judeus ficaram com inveja, ou seja, alguns judeus tiveram inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson. Jasson era um dos homens que haviam aceitado Jesus e moravam aqui em Tessalônica, né? Em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Então, amados, perceba que a igreja ela prega quem? O que eu acabei de dizer quando nós juntos aqui, perceba que a gente está só contextualizando a Bíblia, o que a Bíblia está falando, nós não estamos falando nada além disso. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia mostrou, do verso 1 ao verso 4? Qual era a mensagem de Paulo? Qual é a verdadeira mensagem do Evangelho? Jesus. Paulo não estava falando de política,
Paulo não estava falando de doutrina, Paulo não estava falando de tradição religiosa, Paulo não estava falando de nada disso. O assunto de Paulo era a pessoa de Jesus. Era o evangelho de Jesus. Era a obra salvífica de Jesus. Era a obra de Jesus na cruz. Era disso que Paulo estava falando. E Paulo ainda foi além. Ele falou da ressurreição, dos efeitos da ressurreição. Era disso. Paulo não estava falando nada de política, né? Paulo não estava se opondo ao Império Romano, nada disso. Paulo estava pregando o evangelho de Jesus. Só que isso causou nos líderes religiosos da região, que é aqui no verso 5, você vai ver que a narrativa bíblica, ela diz assim, mas os judeus ficaram com inveja, né? Então, a liderança religiosa da sinagoga era basicamente judaica. Eles eram judeus. E como a mensagem deles não tinha relevância mais, porque era uma mensagem que não era baseada no Evangelho de Cristo, não era baseada naquilo que o Velho Testamento, que era a Bíblia de então, ensinava de fato. Por quê? Porque a gente viu que aquilo que o Evangelho, aquilo que o Velho Testamento ensina de fato é o Evangelho de Cristo, mostrado por Paulo. E isso é que incendiava o coração das pessoas. Os judeus daquela época, eles pegaram o Velho Testamento e transformaram o Velho Testamento em tradições humanas, como muitas igrejas de hoje fazem. Pegam a Bíblia, agora como um todo, e transformam em tradições humanas. E em vez de voltar para aquilo que a Bíblia fala, né, inventam tradições humanas, inventam doutrinas humanas, né, para poder controlar as pessoas. O Evangelho de Cristo não nos chama para ser controlado por doutrina de homens. O Evangelho de Cristo nos chama para a liberdade em Cristo. E aí, como esta liberdade causa uma transformação real, né, em oposição a uma mensagem vazia que as religiões daquela época tinham, isso aí causava inveja. Por quê? Porque os líderes religiosos olhavam para Paulo pregando e falavam assim, poxa, a pregação dele é relevante, a pregação dele, as pessoas dão atenção à pregação dele porque a pregação dele causa uma transformação interna. E a nossa pregação não. A nossa pregação se propõe a fazer o contrário, quer transformar externamente as pessoas. Esse é o grande poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo transforma a pessoa por dentro para promover uma transformação exterior. Transforma o coração e a mente para que as ações sejam transformadas. É isso que o Evangelho de Cristo faz. O que a religião vazia faz? Promove uma série de regras no intuito de prender a pessoa, de escravizar a pessoa em regras, em preconceitos, em doutrinas que não são da Bíblia, são doutrinas baseadas em tradições humanas, no sentido de forjar comportamento, né? Ou seja, de criar normas para forjar comportamento. E eu sempre falo isso, querida, a Bíblia não é um livro normativo. A Bíblia é um livro formativo. Ela vai formar sua mente, seus sentimentos, suas disposições internas na direção de Jesus. E aí o sobrenatural vai te transformar. Mas os judeus não entenderam isso. E aí o que eles fizeram? Inventaram que o Evangelho de Cristo tinha como propósito que causar uma rebelião contra o Império Romano. Foi isso que eles fizeram. E o Evangelho não se propõe a isso. O Evangelho se propõe somente a mostrar Jesus e
a graça do Senhor Jesus transformar as pessoas, né? Da mesma forma, hoje nós vemos, né, que os governos pelos países aí estão proibindo o evangelho. Por quê? Porque o evangelho está transformando as pessoas, né? E aí as pessoas usam a força do Estado, como usou aqui. Eles foram na casa de Jason. Jason, ele era um dos crentes de Tessalônica que receberam Paulo e Silas. Como eles não acharam lá Paulo e Silas, o que eles fizeram? Pegaram Jason, pegaram alguns outros irmãos e processaram esses irmãos. Levaram esses irmãos à justiça, levaram esses irmãos a levar a processar esses irmãos diante do Estado, ao ponto dos irmãos do Jason, daqueles nossos irmãos lá, terem que pagar uma fiança, né? Você leu aí comigo. Eles tiveram que pagar uma fiança para serem colocados em liberdade. Então, amados, é isso que o evangelho causa. O evangelho ele sempre vai causar oposição. Por quê? O que a própria Bíblia diz? O mundo jaz em quê? No maligno. Vou repetir. O mundo jaz no maligno. Então, as instituições estatais, elas também jazem no maligno. Então, o executivo, o legislativo, o judiciário, né? As instituições governamentais, não se engane, querido, elas não são orientadas pelos valores de Cristo. Elas não são orientadas pelos valores cristãos. Pelo contrário, elas se colocam contra os valores cristãos e, consequentemente, contra os seguidores de Cristo. A gente está vendo isso no nascedouro da igreja, na igreja primitiva, e a gente vê isso nos dias de hoje. Ok? Então, não se engane, querido, não se engane, né? Você vê que muitas leis, muito daquilo que o Estado está fazendo nos dias de hoje, né, tem como objetivo o quê? Calar o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo nunca será calado, porque sempre existirão pessoas como a comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, que não se calarão, sempre pregarão o Evangelho de Jesus. Amém? E, além da comunidade evangélica, eu tenho certeza que existem pessoas como você, que vai assistir esse vídeo e está assistindo esse vídeo ao vivo agora. Existem pessoas como você, que não vão se calar, sempre vão pregar o Evangelho de Cristo. Mas a gente vê aqui nesses primeiros versículos que o Evangelho de Cristo sofreu oposição. Vamos continuar lendo a história de Paulo? Verso 10 do capítulo 17. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, eles saem dali, de Tessalônica, eles saem de Tessalônica e eles vão para onde? Eles vão para Bereia, né? Uma outra cidade. E eles saem à noite. Por quê? Por que eles saem à noite? Porque, meus irmãos, os instrumentos do Estado estavam perseguindo Paulo e Silas, em virtude deles pregarem o Evangelho. Então, comecem a perceber, queridos, perceba o seguinte, que a partir, né, do desenrolar, e a gente vai ver isso durante a história da igreja, a partir do desencadeamento dos fatos históricos, né, da medida que os fatos históricos vão ocorrendo, que a igreja ela vai se estabelecendo na história da humanidade, na mesma proporção, a perseguição, na mesma proporção, os verdadeiros cristãos eles vão ser perseguidos. Porque o Evangelho de Cristo causa isso. Jesus falou isso em João capítulo 17. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Porque
vocês não pertencem a este mundo. Nós pertencemos a um outro reino, que é o reino do Senhor Jesus. Nós pertencemos a uma outra realidade, uma realidade estabelecida pelo Evangelho do Senhor Jesus. Este mundo não entende isso. Paulo vai dizer isso, Jesus vai dizer isso, os apóstolos vão dizer isso. Tá, irmãos? Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas, que o mundo, ele sempre vai lutar contra nós. Logo que anoiteceu, verso 10, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, ou seja, da mesma forma como eles agiram em Tessalônica, eles também agiram agora, eles foram aonde? Uma sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Opa! Veja que o autor, Lucas aqui, que é o autor, ele vai destacar, perceba, gente, a gente tem que ler a Bíblia com cuidado. Ele vai destacar uma qualidade, né, que ele identifica nos bereanos, qualidade esta que não tinha, que não existia, ou que era muito pouco verificável, aonde? Nos Tessalonicenses. Então, Paulo ele teve em primeiro lugar onde? Nos Tessalonicenses, lá em Tessalônica. Então, o povo de Tessalônica, os tessalonicenses, eles não tinham esta qualidade que o povo que morava ali em Bereia, os bereanos, eles tinham. Que qualidade é essa? Perceba, amados, que qualidade é essa? Vamos olhar aqui o texto, vamos deixar o texto falar e não a gente? Vamos lá. Os bereanos, verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha só que coisa tremenda, mano. Desculpa. Que coisa tremenda. Então perceba que, diante de Jesus, o que é ser nobre? Ser nobre é verificar se um determinado ensino está de acordo com a palavra de Deus. Gente, isso é uma das características que mais me alegra na minha igreja. Um dos orgulhos que eu tenho como pastor da comunidade evangélica Geração da Conquista é isso, né? Que é característica da nossa igreja, né? O povo lá de Manaus, né? E aí isso não estou falando para a honra nem da comunidade, nem da honra do pastor Renato ou pastora Silvana, líderes desta igreja, ou da liderança da igreja, do corpo diaconal, que tem feito um trabalho maravilhoso, da liderança da nossa igreja. Não estou falando isso para a honra e glória da liderança ou de quem quer que seja. Estou falando isso para a honra e glória do Senhor Jesus. A comunidade evangélica Geração da Conquista é uma igreja de nobres. Isso não sou eu que estou falando, não, tá, queridos? É a palavra de Deus que está falando sobre. Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você que é da comunidade, você é um nobre de Jesus. Porque pastores já falaram para mim assim, pastor Renato, é difícil pregar na sua igreja. Quando ele falou isso para mim, quando ele falou isso para mim, eu falei, mas por que é difícil pregar na comunidade evangélica Geração da Conquista? Por que é difícil pregar lá? Ele falou, por quê? Porque aquele povo de lá, eles conferem para ver se aquilo que a gente está falando está na palavra de Deus. Quando o pastor falou isso para mim, rapaz, eu fiquei muito feliz. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, vocês são um povo abençoado.
Sabe por quê? Vocês são nobres. Isso não sou eu que estou dizendo. Sabe por quê? Porque vocês são muito parecidos com o povo de Bereia. Vocês verificam todos os dias se aquilo que é dito é conforme a palavra de Deus. Então, a nossa igreja, meu amado, ela questiona mesmo. Ela questiona o pastor que prega aí, ela questiona os ensinos que são ditos aí. A única coisa que a comunidade não questiona é a Bíblia, porque para a comunidade evangélica Geração da Conquista, a Bíblia é a palavra de Deus. É a inerrante palavra de Deus. Então, a única coisa que a gente não questiona é a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala para a gente é verdade e acabou. Amém? Então, isso me alegra muito como pastor. Poxa, pastor, o senhor gosta de falar da sua igreja, né? O senhor gosta de elogiar a sua igreja. Mas porque ela é elogiada, irmãos, vou fazer o quê? Pastores já chegaram e falaram isso para mim. Isso me deixa feliz. Sabe por quê? Porque eu, como pastor Renato, eu sempre falei para eles, olha, vocês não têm que acreditar no pastor Renato, não. Vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Verifique se aquilo que o pastor Renato está falando é, de fato, conforme está escrito na Bíblia. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja faz isso. Então, comunidade, um abraço, um beijo no coração de vocês, porque vocês muito alegram o pastor de vocês. Então, os bereanos, assim como o pessoal da comunidade lá em Manaus, têm essa característica, né? Examinando parte B do verso 11, do capítulo 17 de Atos. Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Já vamos repetir, a Escritura daquela época era o quê? O Velho Testamento. Então, eles examinaram o Velho Testamento todos os dias para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato conforme ele dizia. E o que eles chegaram à conclusão? Que, de fato, realmente, Paulo está pregando a verdade. É assim que tem que ser, tá, amados? É assim que tem que ser. Não é qualquer ensino que vem da parte de Deus. O ensino que vem da parte de Deus sempre estará de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Vou repetir, coloca isso aí no seu Instagram, no seu Facebook, na sua página da internet. O verdadeiro ensino, ele sempre estará de acordo com o ensino da palavra de Deus. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Vou repetir. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Vamos continuar? Verso 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Eu quero parar aqui contigo. Para um pouco, vamos pensar, gente. A comunidade gosta de pensar. Então, você que está vendo esse vídeo, agora, para também e pensa. Seja inteligente. Pessoal de Tessalônica, os judeus lá, aqueles mesmos judeus que tiveram inveja, que tinham uma mensagem que não era relevante, que era uma mensagem que não era bíblica, eles ficaram com inveja. E eles tiveram o trabalho de sair de Tessalônica também, sair da cidade deles e se dirigirem para uma outra cidade para fazerem as mesmas coisas que eles fizeram aonde? Na cidade de Tessalônica. E eles causaram alvoroço, né? Eles alvoroçaram as multidões. Querido, preste atenção aqui que eu vou falar, eu vou afirmar uma coisa aqui com certa ousadia. Lendo a história da igreja primitiva, e olha que a gente está no capítulo 17, tem muita coisa ainda para ler aqui no livro de Atos.
Sabe a conclusão que eu estou chegando? Que muitas vezes Jesus não está nas multidões. Cuidado com multidões. Vou repetir. Cuidado com multidões. Muitas vezes Jesus não está nas multidões. O que eu percebo hoje, não sei você, né? E quando eu falo aqui, muitas pessoas não crentes vão assistir esse vídeo. E eu quero, inclusive a você que não é crente, que você também pense sobre isso, né? Jesus muitas vezes não está nas multidões. Muitas vezes você vê uma grande multidão ali, que na realidade está sendo levada a se reunir por ensinos que não vêm de Jesus. Por quê? Porque não são nobres, como a comunidade é, como os crentes de Bereia eram. Ou seja, são pessoas que não examinam a palavra de Deus todos os dias. Jesus não está nas multidões. Jesus se manifesta poderosamente na individualidade. É na tua intimidade que Jesus vai se manifestar, que Jesus vai fazer uma transformação tremenda. É na individualidade. Por isso que Jesus falou, olha, você quer intimidade com o Pai? Entra no seu quarto, né? Fecha a porta. E só você e Deus conversa com Ele. O que é conversar com Deus? O que é conversar com alguém? É você fala com a pessoa fala contigo. Então leva a Bíblia, que é a palavra de Deus, para o seu quarto. Ora a Deus, lê a Bíblia. Ora a Deus, lê a Bíblia. Ora a Deus, lê a Bíblia. Pronto, você vai ter intimidade com o Pai. Amém, queridos? Jesus não está nas multidões. Jesus, ele age poderosamente na individualidade. Então, como nós vimos aí no verso 13, os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia. O que é que eles fizeram? Dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tal logo fosse possível. Então, meus amados, aqueles líderes religiosos causaram tanto problema para Paulo em Bereia, que ele teve que sair de Bereia, ir para o litoral, né? Pegar ali, embarcar em um navio e se dirigisse a Atenas, né? Navegar para Atenas. Por quê? Porque era impossível pregar. Por quê? Porque as multidões foram agitadas, né? Geralmente as multidões são agitadas por mentiras. Da mesma forma que as multidões lá em Tessalônica foram agitadas por mentiras, as multidões em Bereia também foram agitadas por mentiras pregadas ali pelos judeus, pelos líderes religiosos, anunciados pelos religiosos, com o objetivo de quê? De atrapalhar a ação evangelizadora de Paulo. E aí Paulo teve que sair, mais uma vez, da mesma forma que ele teve que sair de Tessalônica. Paulo agora sai de Bereia e ele vai, então, para Atenas. Entretanto, Silas e Timóteo, que estavam acompanhando Paulo nesse esforço missionário, eles se detêm um pouco mais em Bereia. Paulo vai sozinho para Atenas. Amém? Paulo vai sozinho para Atenas. Só que Paulo dá instruções a Silas e Timóteo para que, olha, assim que vocês puderem, juntem-se a mim lá em Atenas. Eu vou ficar esperando por vocês lá em Atenas para a gente continuar a pregar o evangelho para as pessoas. Então, amados, o texto de Atos, capítulo 17, do 1 até o 15, conta a história de Paulo em Tessalônica e de Paulo em Bereia. E essa história, ela é o mesmo roteiro. Paulo chega com o evangelho de Cristo,
o Evangelho de Cristo começa a transformar as pessoas, e aí o mundo, as estruturas do mundo, as estruturas religiosas do mundo, representadas pelo judaísmo naquela época, as estruturas políticas do mundo, representadas pelo Império Romano da época, começam a se opor à mensagem do Evangelho de Cristo e a perseguir os mensageiros, a perseguir aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus. Foi assim naquela época, é assim hoje e será assim até a volta do Senhor Jesus, meus amados. Entenda, o mundo sempre vai se opor à mensagem do Evangelho de Cristo. Vamos continuar? Paulo agora está em Atenas, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, ou seja, quem é que estava esperando por quem em Atenas? Enquanto Paulo estava esperando por Silas e Timóteo em Atenas, ok, meus irmãos? A gente tem que entender isso. Então, Paulo estava lá em Atenas, mas ele estava esperando Silas e Timóteo se juntarem a ele. Por isso, ele se deteve lá em Atenas um pouquinho. Vamos lá? Vamos continuar lendo? Estou no verso 16 do capítulo 17 de Atos. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Desculpa. Então, qual é agora a característica de Atenas, né? Então, Bereia tinha uma característica, Paulo chega em Atenas, tem outra característica. Paulo fica indignado, ou seja, aquilo mexe com Paulo, né? Aquilo traz um asco a Paulo, aquilo incomoda Paulo. Paulo espiritualmente se sentiu incomodado, por quê? Porque ele estava numa cidade extremamente idólatra, né? Extremamente marcada pela presença de ídolos. Então, tenta imaginar Atenas, uma cidade onde você andava pelas ruas, né? Você andava ali pelos logradouros da cidade, você via ídolos por todo lado. Isso indignou Paulo, né? Isso indignou Paulo. E deve indignar você também, tá, amado? Isso aqui traz uma grande lição. O crente, ele não pode se acomodar diante de uma atmosfera de pecado. Vou repetir. O crente, ele não pode se acomodar diante de uma atmosfera de pecado. Pelo contrário, o crente ele tem que se incomodar. O crente ele tem que agir. Aquela incomodação, aquela inconformidade do coração diante de uma realidade idólatra, diante de uma realidade de prostituição ou diante de uma realidade de corrupção, deve incomodar o crente. O crente ele fica incomodado, né? Por isso, desculpa. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, todo crente é alguém que tem fome e sede de justiça, né? Nós não nos inconformamos com coisas injustas, com mentiras, com corrupção. O crente não pode se conformar a isso, irmãos. Tá? Paulo ele vai dizer isso, né? Em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Então a gente não pode se conformar. Vamos continuar lendo, queridos? Verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos.
pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Opa, aqui tem uma segunda característica daquela região. A primeira característica é que era uma religião extremamente idólatra, ou seja, adoravam inúmeros deuses. Mas tinha uma outra característica, os atenienses e os estrangeiros e os residentes ali. Que característica era essa? Eles gostavam de ouvir novidades, né? Pelo menos eram pessoas abertas, né, a novas discussões, né? E Paulo, meus amados, ele vai explorar isso, logicamente orientado pelo Espírito Santo de Deus, né? Perceba que Paulo já estava sendo conhecido. Porque se você ler aqui, ó, no verso 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então perceba, amados, que Paulo, ele encontra uma cidade extremamente idólatra. Passado pouco tempo, Paulo já estava sendo reconhecido e conhecido ali naquela região como o quê? Como tagarela, ou seja, o cara não parava de falar de Jesus e da obra salvífica de Jesus, por isso que ele falava da ressurreição de Cristo. Amém? Então perceba que Paulo ele não mudou a centralidade da pregação. A mesma pregação que ele pregou em Tessalônica, ele pregou em Bereia, e agora ele está pregando em Atenas, né? Pregando Jesus e pregando a obra salvífica de Cristo manifestada, né? Coroada em sua ressurreição. E as pessoas não entendiam aquilo que Paulo estava dizendo. Amados, isso nos traz uma grande lição. Perceba, amados, infelizmente, em nosso país, e aí vamos colocar entre aspas, né? Um país cristão, vamos colocar entre muitas aspas esse país cristão aí. Apesar do Brasil ser um país cristão, as pessoas, grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas, são pessoas ignorantes em relação aos ensinos de Jesus. Porque é um povo idólatra, é um povo que adora ídolos, né? É um povo que não sabe, né, e não entende, e não tem o conhecimento das relações, né, com o mundo espiritual, não é verdade? Então nós percebemos isso, amados, nós vemos isso claramente, né? Nós, então, como crentes, como estudiosos da palavra de Deus, vamos fazer como Paulo, pregar o evangelho, ensinar, a ponto de você mexer com as pessoas. Se você começar a ensinar a Bíblia, amados, escuta, crente, se você começar a ensinar a Bíblia, você não vai causar espanto nem curiosidade somente em pessoas não crentes, não. Por incrível que pareça, pessoas que estão dentro de igrejas e pessoas que estão dentro de igrejas tradicionais, históricas, pessoas que têm 30, 40 anos de igreja, ainda não entendem os ensinos de Jesus. Né? Aquilo que Paulo fala em Hebreus, né? Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, né? Leite vos dei de beber, porque vocês ainda não podem
né? Vocês não podem consumir alimento sólido ainda. O que é que Paulo está falando? Poxa, eu tive que falar de coisas básicas do Evangelho de Cristo. Eu não posso me aprofundar no Evangelho de Cristo porque vocês não conhecem coisas básicas. Detalhe, ele falou isso para crentes. Ele não falou isso para não crentes. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita para a igreja que se reunia na cidade de Corinto. E Paulo vai dizer assim, por que eu tive que dar leite para vocês? Porque vocês não são crentes espirituais. Vocês são crentes carnais. Então, amados, infelizmente, a igreja, a nação brasileira, ela composta por cristãos carnais. Cristãos que, por falta de conhecimento, não são capazes de discernir espiritualmente as verdades de Jesus. Então, amados, veja que o apóstolo Paulo, aqui em Atenas, ele foi conhecido como tagarela, e muitas vezes o pastor Renato é o tagarela, muitas vezes a comunidade evangélica Geração da Conquista é a igreja tagarela, muitas vezes você que procura seguir os ensinos de Jesus é conhecido como tagarela, sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela não entende, ela começa a fazer estereótipos das pessoas, né? Então, Paulo era o tagarela que estava ensinando ensinos estranhos, mostrando deuses estranhos. As pessoas eram tão burros, né? Quando eu falo burro, gente, eu estou falando de ignorantes, tá? Eu não estou sendo pejorativo, não. Mas o pessoal de Atenas era tão ignorante em relação à palavra de Deus que eles achavam que Jesus era um Deus e que a ressurreição era outro Deus. Olha só. Jesus era um Deus e a ressurreição era outro Deus. E Paulo não estava ensinando isso. Paulo estava ensinando que o único Deus era o Senhor Jesus e que a ressurreição era a obra do próprio Deus para salvar o homem. Era a coroação da obra do próprio Deus para salvar o homem. É isso que Paulo estava ensinando e é isso que ensina a palavra. Mas as pessoas, o grau de ignorância espiritual é tão grande, pode chegar a um nível tão grande, dele confundir obra com divindade. E isso é sério, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje, viu? Isso acontece nos dias de hoje. Amém? Vamos continuar? Verso 22 do capítulo 17. Vamos lá? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ó, igualzinho o Brasil, meu irmão. Tudo religioso, só não entende nada de Jesus, mas é religioso, vai à igreja, faz ali as suas obrigações religiosas, né? Mas religião não salva, quem salva é Jesus, amém? Então, eles eram religiosos. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Verso 23. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com que está escrito, até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como
disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem no passado. Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombavam e outros disseram: a esse respeito, nós o ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então perceba, amado, que Paulo, ele vai pegar, ele é convidado aí para o Areópago, né? O Areópago era onde ali os filósofos, os estudiosos, vamos colocar assim, a elite cultural na época, né, de Atenas se reunia para discutir sobre diversos assuntos. E Paulo, meus amados, inspirado, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado também pelo Espírito Santo, ele pega então um altar, tinha um altar lá. Eles adoravam tanta coisa que até o que eles não sabiam que existia, até o que eles não conheciam, eles adoravam também. Estava lá, ao Deus desconhecido. Ou seja, se é ao Deus desconhecido, é o Deus que eles não conhecem. E aí Paulo, meu amado, com uma imensa sabedoria, ele vai dizer o quê? Olha, sabe esse Deus aí que vocês não conhecem? É exatamente desse Deus que eu estou falando. E aí Paulo vai relatar os atributos incomunicáveis de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. Deus vai falar Paulo vai falar que Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, dos efeitos dessa ressurreição para a salvação. Ou seja, Paulo então prega o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Há duas reações. Amém? Há duas reações claras no texto. Primeira reação, qual foi? Deboche. Né? As pessoas debocharam, falaram, nós já ouvimos ele falando sobre ressurreição, sobre esse Deus aí e tal. Em outra oportunidade, a gente já ouviu realmente ele falando sobre isso e tal. E começaram a debochar de Paulo. Outra reação, muitos creram, Dionísio creu, Dâmaris creu e outras pessoas creram e começaram a acompanhar Paulo. Então, o que a gente aprende com isso, meus amados? Primeiro, qual a grande lição dessa parte do Areópago? Primeira coisa, nós não podemos nos conformar com uma situação de pecado. A gente tem que confrontá-la com o Evangelho de Cristo. E a gente vai enfrentar oposição, seja ela física, seja ela intelectual. Note, meus amados, que muitas pessoas chamadas intelectuais, e olha, vamos colocar essa parte intelectual, porque é a elite intelectual, né? Cara, eu coloco entre aspas, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Ou seja, se a sabedoria do homem para Deus é loucura, então essa elite intelectual seria uma elite de loucos, né? Elite da loucura, né? Porque a verdadeira sabedoria é se submeter àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, a ação evangelizadora, meus amados, ela tem que ser centrada no Evangelho de Jesus. Amém? Ela tem que ser centrada no Evangelho de Jesus. Paulo aproveitou a oportunidade. Então, aproveite a oportunidade, você aí, aproveite a oportunidade. E você que não é crente, pare e pense.
Não viva na ignorância, apesar de nós estamos falando de Atenas. Atenas era o centro cultural do Império Romano. Não era Roma, não, tá, irmãos? Era Atenas. E a própria Bíblia fala do que se ocupavam as pessoas de Atenas, de discutir, de filosofar, né? de discutir sobre aquilo que de mais novo estava ocorrendo. E Paulo, então, aproveitando essa oportunidade, ele foi e pregou o Evangelho de Cristo. Entretanto, amados, a gente tem que confrontar sempre. E Paulo confrontou com muita sabedoria, ele confrontou, e ele, principalmente, ele vai dizer assim, olha, Deus, ele não pode ser sintetizado pela imaginação, pela razão humana. Toda vez que a razão humana quer sintetizar, conceituar Deus, ele acaba criando um Deus que é menor do que o verdadeiro Deus. Por quê? A comunidade, em virtude de fazer altos estudos bíblicos, a gente já sabe disso, mas você que não frequenta a comunidade evangélica Geração da Conquista lá em Manaus, Amazonas, talvez você não saiba disso, mas a comunidade sabe o que significa conceituar. Conceituar é colocar uma linha em volta. Isso que significa conceituar. É você estabelecer um conceito fechado. Como é que a razão humana, limitada pelo fato de ser razão humana, limitado pelo fato de ter sido criada por Deus, tudo aquilo que é criado é preso ao tempo. Tudo aquilo que é preso ao tempo, né, não é capaz, né, de conceber as coisas conforme elas são, porque está presa ao tempo. Como é que a razão humana vai conceituar um Deus que está na eternidade, um Deus que é eterno, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente, um Deus que passado, presente e futuro é o agora, né? Nem o conceito de eternidade a gente consegue conceituar, e eternidade é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Imagina o próprio Deus. Então, meus amados, cuidado. Toda vez. Mas, pastor, como é que a gente entende Deus, então? A gente entende Deus a partir da revelação deste próprio Deus na palavra dele. Sim, pastor, mas existem conceitos que não são capazes de serem sintetizados pela mente humana. Eu vou dar um exemplo. Eternidade, onipotência, onipresença. São conceitos reais, perfeição. Você consegue, talvez, pensar sobre o conceito de perfeição. Só que o conceito de perfeição na dimensão divina é muito maior. Pastor, então como é que a gente convive com esses conceitos? Aí entra a fé, querido. Aquilo que a gente não é capaz de sintetizar pela razão é aceito pela fé. Deus criou o mundo através da palavra. Não é assim que diz lá Gênesis? Haja luz e houve luz. Né? Haja separação entre luz e trevas, houve separação entre luz e trevas. Mas como é que se deu isso? Eu sei lá. Mas o discurso bíblico declara isso. Quando o discurso bíblico declara isso, isso tem que ser absorvido pela fé, porque existem coisas que nós não vamos entender. Então, é aquilo que Paulo está falando, né? Eu vou ler aqui de novo para que nós possamos ver o que a Bíblia fala. Vamos lá, volta aí a sua intenção. Volta aí, ó. A partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego,
e as demais coisas. Meus amados, sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? Deus não precisa de nada. Quem precisa de Deus sou eu e você. Ah, mas Deus nos ama. Sim, ele nos ama, mas ele não precisa. Deus, ele é autocausável. Deus é a causa primária de todas as coisas. Nada existia, mas Deus existia. Como assim, pastor? É assim, do jeito que eu falei para você. Nada existia, mas Deus existia. Meus amados, a nossa mente ela é tão pequena que nem o conceito do nada a gente consegue conceber. Imagina o nada. Ah, eu imagino um local que não tem nada. Então você já imaginou alguma coisa. Se você já imaginou alguma coisa, então já não é mais nada. Amém, queridos? Então nem o nada a gente consegue imaginar. E aí Paulo vai dizer aqui, olha, ele é um Deus autocausável, ele não precisa, Deus não precisa de nada. É isso que a gente precisa entender pela fé. Tudo que existe, né? Todas as relações, o universo, a expressão e exatidão matemática do universo, tudo isso foi estabelecido por uma mente que é muito superior a tudo aquilo que eu e você podemos imaginar, sintetizar, entender ou conceituar. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que ele está falando assim, é a este Deus e é a esta mente que nós precisamos nos submeter. E ele vai dizer assim, esse Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? O homem ele não supre as necessidades de Deus. É o contrário. Deus é que supre as necessidades do homem. Paulo vai dizer aqui, ele sustenta. Olha só, ele não é servido por mãos humanas. Verso 25. Como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos. O fôlego e as demais coisas. É Deus que dá o sol, né? A lua, as estrelas, o universo, né? A natureza, as leis naturais, isso tudo é Deus que dá, mas ele é superior a tudo isso. Ah, pastor, então Deus ele pode contrariar as leis da natureza? Lógico que pode, e contraria. Por isso que existe uma coisa chamada milagre. Milagre é algo que está no campo do sobrenatural, ou seja, não dá para explicar. Como é que Jesus andou sobre as águas num corpo humano? Não dá para explicar, é milagre. Deus quebra as leis naturais na hora que ele quiser, para cumprir os propósitos dele, de acordo com a vontade dele, e toda a honra, toda a glória e todo louvor a ele. Amém, queridos? É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas muitas vezes a mente humana, ela não quer aceitar isso. Por isso, amados, que Paulo ele vai dizer assim, verso 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, ou prata, ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então, amados, hoje, nós temos informações, a mente humana é capaz de entender isso. Poxa, se Deus está vivendo nessa dimensão, numa dimensão que está além da nossa compreensão, escuta, crente. Se Deus é um Deus que está além da nossa compreensão, como é que eu vou representar um Deus que está além de tudo que eu conheço, que está além da minha imaginação, compreensão e razão? Como é que eu vou sintetizar este Deus numa representação que surge da minha imaginação? É isso que Paulo está falando. Como é que você vai representar Deus em uma estátua?
Como é que você vai dar? É isso que Paulo está falando, querido. Escuta, crente. Paulo está dizendo assim, olha, como é que você vai atribuir a pedra, a gesso, a madeira? Como é que você vai atribuir a uma coisa que é criada, a uma matéria criada, poderes que pertencem somente ao Criador, ou títulos que pertencem somente ao Criador? Porque tem gente que se ajoelha diante de estátuas, querido. Ah, mas pastor, aquela estátua, ela representa Deus. Cara, eu vou ler de novo, porque acho que tu não entendeu. Vamos lá. Verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, estou lendo o verso 29 do capítulo 17, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou prata feita pela imaginação do homem. Meus amados, como é que você vai representar algo que é irrepresentável? Não dá para representar o poder, a glória, a magnitude, né? A onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Não dá. Não dá para imaginar. Não dá para você representar por nada. Nada é capaz. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nada é capaz de representar Deus. Nada é capaz de representar Deus, querido. Meu Deus, isso está desde o Velho Testamento. Quando Moisés é chamado por Deus para tirar o seu povo da terra do Egito, o que ele fala para Deus? O que Moisés fala para Deus? Ele vai dizer assim, Deus, lá tem Osíris, né, que é representado, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano. Lá tem Osíris, que é representado por um Deus que tem um corpo de homem e cabeça de chacal. Então tem Osíris, que é homem, corpo de homem e cabeça de chacal, ou Osíris ou Horus, não sei agora. Lá tem Ra, que é representado pelo disco do Sol. Quando eu chegar lá, o que eu vou falar? Em nome de qual Deus eu estou indo lá tirar o povo de Israel? Foi isso que Moisés falou para Deus. Aí Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, quando você chegar lá, você vai dizer que o eu sou mandou para você. Sabe por quê, Moisés? Porque nada, só tem um Deus. Igual a mim, só existe eu mesmo e acabou-se. Você não é capaz, ninguém é capaz de me representar. A relação comigo acontece através da aceitação da minha presença na vida da pessoa e acabou, pela fé. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, pela fé nos relacionamos com Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus, maravilhoso é o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus, magnificado seja o nome de Jesus, ao nome de Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, querido, não se ajoelhe diante de nada, nem diante de ninguém. Ajoelhar-se, humilhar-se em adoração só ao Senhor Jesus. E aí você se humilha no seu quarto, você se humilha quando está aí dentro da igreja, você se humilha, talvez, lá no banheiro da sua repartição onde você trabalha, você se humilha em qualquer lugar diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, e louvado seja o nome dele. Então, este é a grande lição, este foi o grande ensinamento. É assim que a igreja primitiva acreditava. É assim que a igreja primitiva acreditava. E é assim que eu e você devemos acreditar. Nada representa Deus.
estátua nenhuma representa Deus. Não há outro Deus, não há outro santo, não há outro que diante de Deus intercede por nós. Quem intercede por nós diante de Deus é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Não há outro Deus. Todos são pecadores, limitados e necessitados de Deus. E, baseado nisso, nós glorificamos o nome dele. Que este vídeo de hoje possa ter abençoado a sua vida, você que vai assisti-lo aí no YouTube. Você, comunidade evangélica Geração da Conquista, nobres da comunidade, vocês são nobres. Amém? Vocês são nobres, continuem assim. Não acreditem em qualquer ensino. Nem o pastor Renato vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Verificando todos os dias nesse livro maravilhoso chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Nós amamos a Bíblia, porque ela é a manifestação, a revelação deste Deus maravilhoso para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que esta lição possa ter falado ao seu coração, como falou o meu, tá, querido? Eu estou falando isso aí para você porque eu aprendi, pastor Renato, aprendi lendo a palavra de Deus. Não é, o pastor Renato é o cara, não. O cara aqui tem nome, Jesus Cristo. Esse é o cara. Esse aqui, ó, é pecador, falho, limitado, razão limitada, né? O conhecimento é dado pelo próprio Deus. Por quê? Porque eu decidi, pela fé, crer no Senhor Jesus. Então, decida crer pela fé no Senhor Jesus e Deus vai te usar, Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. Eu quero profetizar agora sobre sua vida. Né? Levante a mão assim e receba. Creia no Senhor Jesus. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de leitura da palavra de Deus. Creia pela fé, e Deus vai usar você poderosamente em nome de Jesus. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, um abraço. Eu vou colocar aqui, vai ser colocado aqui, né, pelos editores desse vídeo, né, o QR Code e o Pix para você ajudar este canal e ajudar principalmente a comunidade evangélica Geração da Conquista, que a gente pega esse dinheiro, transforma em cestas básicas para ajudar os nossos irmãos. Vamos orar pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos, pelo irmão Rogério, que se recuperou, né? E aqui eu quero dar um adendo. No mês de janeiro, né, nós estaremos com as aulas suspensas da Escola Bíblica de Discipulado. Nós acertamos isso na reunião da diretoria da nossa igreja. Por quê? Porque a gente vai deixar os líderes de ministério fazerem os seus planejamentos para este ano. Então, a gente vai dar o tempo da Escola Bíblica Dominical, com muita dor no coração, vocês sabem que o pastor Renato não abre mão disso, mas para ninguém dar desculpa para o Jota, que não entregou o planejamento, né? Então, nós vamos dar esse tempo. Em janeiro, nós não vamos ter aula da Escola Bíblica de Discipulado, nós só vamos ter a partir de fevereiro. Entretanto, continuaremos fazendo vídeos, agora vídeos pequenos de 15 minutos, 10 minutos, durante o mês de janeiro, para postarmos lá no nosso canal. Então, nós vamos... Vídeos, eu vou falar sobre graça, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre temas controversos, eu vou falar sobre tudo, sobre todos os temas que as pessoas têm pedido para que nós venhamos a falar. Então, você não perca, o nosso canal vai ter muitos vídeos. A gente vai interromper essa série de vídeos, são vídeos grandes, né? uma hora e pouco, e vai ser introduzido vários vídeos agora de 15 minutos, onde nós vamos dar pequenas porções, pequenos ensinos da palavra de Deus. 15 minutos com Deus é o nome desses vídeos, 15 minutos com Deus. Então, vai começar a série de vídeos, 15 minutos com Deus, já a partir, né,
do próximo domingo, talvez ainda essa semana, nós vamos colocar vários vídeos aí. A ideia é eu colocar sempre um vídeo por dia para que nós possamos abençoar você. Comunidade, nos vemos em fevereiro, hein? 1º domingo de fevereiro, retornaremos às aulas. Que Deus os abençoe. Você do canal, continue indo lá no nosso canal, que Deus vai te abençoar, né? José Carmo, Zuleide Guimarães, Taline Mendonça, Jonas Frota, pastor, eu acho que é o pastor Jonas, né? Pastor Jonas, Celina Neto, Marta Batista, minha filha, né? Está assistindo aqui ao vivo, e a minha amada Nobres de Manaus. Os nobres de Manaus da comunidade evangélica Geração da Conquista. Um abraço. Não deixe de compartilhar, curtir e comentar este texto. Que Deus os abençoe. Tchau.